está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como este vale. Eu te louvarei, Jesus. Aplauda Jesus. Mais forte que é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero que nesta noite externar a gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede. Ao nome do Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Que Deus também alcance os nossos irmãos que vai estar assistindo por essa live. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de todos aqueles que vão assistir e daqueles que estão para adorar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, vamos ler o 27, capítulo 27, e o versículo 62. Depois vamos ler o capítulo 28. Que Deus abençoe a todos. Eu creio que todos os irmãos passaram um domingo abençoado de Páscoa. E a Páscoa é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus. Tem alguém que crê que Jesus está vivo? Jesus está vivo, irmãos. E Ele vai voltar para buscar o seu povo. Quem encontrou Mateus, capítulo de número 27, versículo 62, diga amém. Deus abençoe também o nosso pastor por essa oportunidade. Diz assim o texto: e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda e selando a pedra. Versículo 10 do capítulo 28.
Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo-nos, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos a vós, e vós poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E você diz amém. Tome o teu assento, por gentileza. Queridos e amados, todos nós entendemos e sabemos que a história de Cristo é uma verdade. Não é uma história que alguém inventou ou que alguém quis relatar como se fosse qualquer história contada. A história de Jesus é um fato que foi registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles notificam e registraram esse mesmo fato. O texto diz que os judeus, eles temiam muito a ressurreição de Cristo. Até porque foi profetizado por muitos profetas que Jesus viria, e Jesus, sendo filho de Deus, aconteceria como o profeta Isaías relatou, que ele iria levar sobre ele todas as nossas transgressões, e sobre as suas pisaduras nós fôssemos sarados. O texto diz que muitos temiam a ressurreição de Cristo, assim como os principais do sacerdote e também muitos judeus. É por isso que o texto diz que no dia seguinte, no sábado, eles formaram um conselho e foram até Pilatos dizer para Pilatos colocar alguns guardas para que reforçassem o sepulcro, a guarda romana onde Jesus havia sido enterrado. E o texto diz que Pilatos deu a ordem para que eles fossem e guardassem o local, rolassem a pedra, guardando o local. E diz o texto que pela manhã veio um anjo do céu, e o anjo rolou a pedra. E após o anjo ter rolado a pedra, Jesus já havia ressuscitado, o anjo sentou sobre a pedra. Então esta notícia começa a espalhar na Jerusalém. A notícia começa a se espalhar que Jesus havia ressuscitado, assim como ele havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E a Bíblia diz que havia as mulheres, Maria Madalena, que estavam naquele dia, vieram trazer as preparação, os óleos para celebrar. E diz o texto que elas chegam no local e percebem que o local está vazio. Elas percebem que o local onde Jesus havia sido sepultado estava vazio. E ela observa que tem um homem sentado sobre uma pedra. O anjo, que diz o texto, esse anjo que removeu a pedra e se assentou sobre ela. E o anjo vai dizer para essas mulheres, Maria e Maria Madalena, o seguinte: o que vieste fazer aqui?
vieste à busca ou à procura de Jesus, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ela sabia que o local que Jesus havia sido colocado era naquele sepulcro, um sepulcro novo que ainda ninguém tinha passado por ali, que ninguém tinha sido colocado ali, o sepulcro de José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus, que temia muito os judeus e os romanos, era um discípulo que ficava meio camuflado, e a Bíblia diz que Jesus tinha sido colocado naquele sepulcro, e as mulheres agora vieram buscar, ou vieram, e elas começam a observar que o sepulcro está vazio. E o anjo vai dizer, vieste buscar quem? A quem vieste procurar aqui? Vocês vieste procurar Jesus? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aí o texto vai adiante, porque o texto vai dizer que quando a informação chega para o grupo, para o conselho de sacerdote, quando as informações chegam para os príncipes ou os principais do sacerdote, que o túmulo está vazio, o sepulcro está vazio, eles vão tentar agora lubridiar, ou eles vão tentar agora, porque diz o texto que eles vão comprar os guardas que estavam ali cuidando, os guardas que estavam no sepulcro vigiando, eles vão comprar, diz o texto que eles formaram um conselho e pagaram muito bem para os guardas sair dizendo, sair espalhando que a ressurreição de Cristo era uma mentira, que a ressurreição de Cristo foi algo inventado pelos discípulos, e os discípulos é quem levaram o corpo dizendo que foi Cristo quem ressuscitou. Ou seja, a Bíblia vai dizer que aqueles guardas, eles vão receber dinheiro para espalhar uma mentira, dizendo que foi os discípulos que levaram o corpo de Jesus, que Jesus não havia ressuscitado. E esse dito é contado até os dias de hoje em toda Israel, em toda Jerusalém. Mas para mim, para você e para aqueles que creem, sabe que Jesus ressuscitou, a verdade não é escondida. Nós sabemos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e está vivo, e ele breve voltará a buscar a sua igreja. Nós estamos aqui nesta noite para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. A Bíblia diz então que aqueles guardas começam a espalhar a notícia, dizendo que os discípulos haviam levado o corpo de Jesus, mas nós entendemos que após Jesus ressuscitar, ele ficou 40 dias na terra, com provas infalíveis, prova viva, de que ele ressuscitou. Tudo que o diabo quer é tirar da nossa mente que Jesus está vivo. Tudo que o diabo mais quer é colocar na mente do povo que isso é um conto de fada, é uma história de carochinha. Mas a nossa fé em Cristo não permite que a invenção do diabo dizer que Jesus ainda está morto não vai penetrar na nossa mente, porque nós sabemos pela fé em Cristo que Jesus morreu, passou sexta-feira, passou sábado, mas ao domingo de manhã ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Oh, quem crê que Jesus está vivo? Quem crê? Quem crê? Se a tua fé permite você nesta noite glorificar porque ele ressuscitou no domingo, então glorifica. Se a tua fé permite você louvar a ele porque ele está vivo, então glorifica. Se a tua fé permite nesta noite, pastor, pregador, é muita prova, mas isso não apaga da minha consciência e do meu coração que o meu Cristo está vivo. É muita luta, pregador, mas isso não apaga da minha consciência e isso não abala a minha fé que o meu Cristo está vivo. Jesus ressuscitou
ressuscitou. Aleluia. Percebe que o diabo trabalhou com muitas coisas. A Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Judas para vender a Cristo por 30 moedas de prata. Vendendo a Cristo por 30 moedas de prata. E aqui agora o diabo entra no coração do sacerdote, no coração daqueles que se organizaram para dizer para aqueles guardas: diga ao povo que os discípulos levaram Jesus. Diga ao povo e que Jesus não ressuscitou. Que os discípulos levaram, esconderam o corpo de Jesus. Eles querendo tapar o sol com a peneira. A verdade é que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Os guardas romanos tentaram enfeitar uma mentira. Os guardas romanos inventaram uma mentira, dizendo: levar o corpo. Jesus ainda continua morto. Mas a Bíblia diz que pela manhã ele ressuscitou. E quando Maria e Maria Madalena vê Jesus vivo, ele vai dizer: vai e diga aos meus discípulos que eu estou vivo, assim como eu havia dito. Porque a palavra de Jesus não cai por terra. A palavra de Jesus é palavra fiel. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem venha aparecer, venha morrer morte de cruz. É necessário que o Filho do Homem seja, meu Deus do céu, cuspido, chicoteado e zombado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Meu filho, a história de Cristo não é história como a história de Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, que acompanhou a Charles Taze Russell, 500 milhões de pessoas acreditando nas Testemunhas de Jeová. Mas se você procurar, Charles Taze Russell está morto. A Bíblia vai dizer que Jesus não está morto, que Jesus está vivo. Aleluia. José W. Smith, fundador dos Mormons, ele carregou consigo 400 milhões de pessoas que seguiram ele como fundador dos Mormons. Mas ele morreu. Mas a Bíblia, quando relata a história de Jesus, vai dizer: ele morreu, mas no domingo de manhã ele ressuscitou. Aleluia. Allan Kardec, fundador dos espiritismo, ele carregou muita gente consigo, mas a história dele acabou, porque ele morreu. Quando ele morreu, a história também acabou. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou. Quem tem certeza que Jesus está vivo? A Bíblia vai dizer: no domingo pela manhã ele ressuscitou. Siddhartha Gautama, o fundador do budismo, aquele homem que iniciou uma história entre o budismo, ele morreu. Quando ele morreu, passa-se o tempo. Passando-se o tempo, a história acabou. Mas quando a Bíblia relata sobre Cristo, vai dizer: Jesus morreu numa sexta-feira. No sábado ele permaneceu morto, mas no domingo de manhã ele ressuscitou. Maomé, fundador do islamismo, quando morre, acaba a história, acaba tudo. Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Eu vim aqui para dizer que somente Jesus tem poder no céu, na terra, para dar vida e vida com abundância. Só Jesus é quem venceu a morte. Muitos morreram, muitos foram sepultados e estão aguardando o último dia para ser julgado. Mas Jesus morre e ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia diz que o deserto, quando Jesus principiou o seu ministério, o diabo veio tentar por 3 vezes. A tentação não parou Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi tentado no Getsemane, o lugar chamado lugar de prensa. Ele foi tentado no Getsemane, mas ele não, aleluia, ele não se deu, ele não se entregou.
pregou, a Bíblia diz que lá no alto do monte chamado Caveiro Gólgota, ele foi colocado numa cruz. O do lado esquerdo zombando dizia: se tu és o Cristo, desça, salva ti e salva nós. O do lado direito o ladrão dizia: ei, ao ladrão que estava à esquerda, você sabe por que estamos aqui? É porque nós merecemos, mas esse Cristo aí, ele não merece estar aqui. Aí ele vai dizer ao ladrão do lado direito: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer: sabe de uma surpresa? Agora que você acredita que eu sou Cristo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Quem crê que a tua fé e a nossa fé vai nos levar ao paraíso? Aleluia. Você crê que Jesus está vivo? Quem crê que Jesus está vivo? Quem crê que Jesus ressuscitou? Quem crê? Quem crê que nada, por mais luta que você passa, não vai atrapalhar a tua fé em Cristo, de saber que Cristo está vivo, que Cristo é a esperança, que Cristo é o caminho, que Cristo é a ressurreição. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem anda fora de mim anda em caminhos tortuosos, porque somente eu sou o caminho. Quem anda fora de mim anda na mentira, porque eu sou a verdade. Agora, se andar em mim, no caminho que sou eu, o caminho vai chegar até o céu. Ei, Cristo te trouxe hoje aqui para te dizer: a tua fé em Cristo vai te levar para o céu. Não é o teu carro que vai te levar para o céu, é a tua fé em Cristo Jesus. O que vai te levar para o céu não é a boa roupa que você usa. O que vai te levar ao céu é a tua fé em Cristo Jesus. Você sabe que o diabo mais quer de mim, de você, é roubar a nossa crença, é roubar a nossa fé. Lembra lá no jardim do Éden, o diabo entrou na serpente e disse para Eva, dizendo: se comeres da fruta, você ficará como Deus, você não vai morrer. Eva come a fruta, engana Adão, e o diabo conseguiu roubar a crença de Eva em Adão nas palavras de Deus, que Deus havia dito: não toque no fruto, vocês têm tudo menos desse fruto. Tudo que o diabo quer é roubar a tua fidelidade, a nossa fidelidade diante de Cristo. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: passe o que passar, não perca a tua fé. Enfrente o que você tiver que enfrentar, mas não perca a tua fé, porque a tua fé é o teu passaporte para o céu. Quem crê que a tua fé vai te levar ao céu? Jesus, ele vai passar por muitas fases no seu ministério. E é engraçado que fase você não pula, fase você se vivencia ela, sendo ela boa ou ruim. Jesus passou a fase do deserto, a fase do Getsemane, a fase da cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu estou dizendo de um Jesus que está vivo. Eu estou dizendo de um Jesus que foi pregado numa cruz, mas hoje a cruz se encontra vazia. Eu estou dizendo de um Jesus que foi colocado num sepulcro, mas hoje o sepulcro se encontra vazio. Todas as fases que Jesus passou ou preencheu na terra, hoje se encontra vazio. O único que se encontra hoje, olha aqui, o único lugar que encontra preenchido hoje, ocupado, é o trono que Jesus está no céu. É o trono, porque a cruz hoje permanece vazia na terra. O sepulcro hoje permanece vazio na terra, mas o trono dele está ocupado. E no meu e no teu coração o diabo não vai ocupar. O meu e o teu coração a soberba não vai ocupar. No meu e no teu coração o mal não vai ocupar. Mas Jesus ocupa o teu coração. Ele preenche o teu coração. Ele preenche o teu coração. Quem crê pode glorificar ao nome de Jesus. Oh, mandagassuri andará. O meu e o teu coração está ocupado por Jesus. O meu e o teu coração está ocupado por Jesus. O meu e o teu coração está ocupado por Jesus. O único que tem o poder de preencher o coração é Jesus. O único que tem poder de preencher o nosso coração é Jesus. É Jesus. É Jesus. Aleluia. Jesus morreu, ressuscitou e disse: eu vou preencher o coração de cada um. A nossa fé em Cristo faz com que o nosso coração esteja preenchido.
A Bíblia diz, capítulo 19, versículo de número 1 em diante, vai relatar a história de Zaqueu, e a Bíblia diz que Zaqueu procurou a ver Jesus porque o seu coração desejava conhecer a Cristo. E o texto diz no livro de Lucas que Zaqueu não foi porque tinha um problema financeiro, Zaqueu não foi conhecer a Cristo porque alguém da família estava enfermo. Zaqueu não foi conhecer a Cristo porque ele estava passando por uma crise no seu trabalho, porque a Bíblia diz que ele era supervisor dos publicanos. Só que a Bíblia diz que ele tendo um bom nome, ele tendo um ótimo emprego, ele tendo muito dinheiro, que o texto diz que ele era um homem rico, está escrito, e o seu coração desejou a conhecer a Cristo. Diferente da mulher do fluxo de sangue que foi conhecer a Cristo porque ela padecia com um problema, com uma enfermidade. Diferente de Jairo, que foi à procura de Jesus porque a sua filhinha estava à beira da morte. Diferente de muitas pessoas na Bíblia Sagrada, como o centurião de Cafarnaum, que foi porque o seu servo se achava enfermo. O texto diz que Jairo foi porque o seu coração desejou a conhecer a Cristo. Ou seja, Zaqueu, aliás, foi porque o seu coração desejou a conhecer a Cristo. O que o texto nos revela? É que o bom nome de Zaqueu não preencheu o vazio do coração dele. O que o texto nos revela é que o seu emprego muito bom, ganhava muito bem, porque o texto diz que ele era um homem rico. O seu dinheiro não preencheu o vazio que estava no seu coração. A sua boa profissão não preencheu o vazio que estava no seu coração. Mas quando ele encontrou com Cristo, ele diz: Senhor, a partir de hoje eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e aqueles que eu tenho defraudado eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus vai dizer assim: hoje veio salvação a esta casa, porque o próprio Jesus diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Naquele dia Zaqueu disse: o meu tesouro, o meu coração estava naquilo que eu tinha, mas a partir de hoje está no Senhor, que é dono do ouro e da prata. Zaqueu entendeu que tudo que ele tinha era incapaz de preencher o vazio no coração dele. Aí Jesus disse: Zaqueu, agora eu vou preencher essa lacuna, esse espaço vazio do teu coração, que o dinheiro não preenche, a tua fama não preenche, o teu sucesso e a tua riqueza não preenche, mas eu posso preencher. Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A mulher do fluxo de sangue, Jesus curou e disse: filha, vá em paz. Ela foi em paz, porque ela veio buscar a cura e não o dono da cura. A Bíblia diz que o centurião de Cafarnaum disse: Senhor, manda uma palavra e o meu criado sarará. Jesus disse: vai, o teu criado já está curado. Jairo disse: Senhor, vamos à minha casa, põe as mãos. Jesus curou. Mas para Zaqueu, Jesus disse assim: hoje me convém pousar na sua casa, porque você não veio buscar o dom, ou seja, você não veio buscar uma cura simplesmente, você veio encontrar com o dono da cura. E quem vai ao encontro de Jesus com o coração desejoso a conhecer, a ver, a receber, ele não volta vazio. Jesus vai dizer: vamos que eu vou contigo, vamos que eu vou contigo, vamos que eu vou contigo. É o que Jesus disse nas suas palavras: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz: eu morri, ressuscitei, estou vivo, mas porém você não fica sozinho. Estarei convosco, estarei convosco. Não, isso aqui não foi alguém, invenção de alguém, de uma pessoa da terra. Não, isso aqui foi o próprio Jesus dizendo: não estarás sozinho, estarei contigo. Não estarão sozinhos, estarei contigo. Se você crê que ele morreu e ressuscitou e está com você, então pode glorificar, porque você não está sozinho, ele está contigo. Mas no pior momento da minha vida, ele está contigo. Mas no pior momento da minha história, ele está contigo. No pior momento que você estiver passando, ele está contigo, porque ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Você crê que Jesus está vivo? Quem crê que Jesus está vivo? Você sente ele? Quem sente ele? Quem sente ele? A presença dele. Às vezes parece que a luta, ela quer esconder a presença de Cristo na nossa vida. Mas aquele que teme, que sabe que Cristo ressuscitou, nem as lutas são capazes de esconder o Cristo vivo na tua vida. O conselho, os sacerdotes disseram: paga bem os guardas e manda mentir. Diga que os discípulos levaram embora. É por isso que o sepulcro está vazio. Que nada. Jesus disse para as mulheres: vão na frente, lá para Galiléia, estarei com vocês lá. E diga aos meus discípulos que eu ressuscitei. Quando os discípulos menos esperou, Jesus atravessou
né, quebrando a lei da física, atravessa a parede, invisível, aparece para todos eles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Aí a Bíblia diz que Tomé vai tentar duvidar, dizer: Senhor, se é o Senhor, então permita eu pelo menos tocar aonde passou, aonde a lança perfurou. Permita eu pelo menos tocar aonde transpassou o prego. E Jesus disse: então vem, toque. Quando Tomé tocou, ele disse: é o Cristo. E Jesus vai dizer: Tomé, felizes são aqueles que não me viu. Felizes são aqueles que não me viu, mas aquele que crê mesmo sem ver. Felizes são aqueles que não me viram, mas que crê. Feliz é eu e você. Talvez muita gente diz: me prova que Cristo está vivo, faça com que ele apareça de alguma forma. Jesus não precisa aparecer, irmão. É a tua fé que revela que ele é vivo na tua vida. É a tua fé que revela que ele é vivo na tua vida. Quem pode glorificar a Deus? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Olha o que diz o texto. Pagaram os guardas e levaram, dizendo: conta para todos que os discípulos levou o corpo de Jesus. Conta para todos, ou seja, tentaram inventar uma história que Jesus continuava morto, mas Jesus estava vivo. E o texto diz que então, no versículo 12 do capítulo 28, e congregados ele com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro ao soldado, ordenando: dizei, vieram de noite seus discípulos e dormindo-nos o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós a persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Mas para mim e para você, não. Para mim e para você, Jesus ressuscitou. Para mim e para você, Jesus está vivo. Porque a nossa fé em Cristo Jesus não deixa que uma história mal contada apaga do nosso coração que Jesus está vivo. Jesus está vivo. E tem muita gente dizendo: se Jesus está vivo, se Jesus ressuscitou, porque muitas coisas vêm acontecendo no mundo. Porque muitas coisas têm acontecido no mundo. Isso aí, irmão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que assim como o ímpio sofre, o justo também sofre. Há um pregador que ele dizia assim, porque perguntava para ele por que muita gente morre, porque muita gente acontece isso, acontece aquilo, e muita gente só procura a Deus quando em situações terríveis, difíceis, dizendo: o filho morreu, aonde Deus está? Mas quando tudo está bem, ninguém quer saber aonde Deus está. Quando acontece alguma catástrofe, todo mundo vai dizer, a maioria vai dizer, aonde Deus está? Mas quando todas as coisas estão bem, ninguém se lembra do nome de Deus. Deus continua no mesmo lugar, no trono. Talvez as coisas na terra estão bagunçadas, mas no céu está tudo perfeito. Talvez as catástrofes, muitas coisas vêm acontecendo. E alguém pode até pensar que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele está no domínio de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. O problema é que às vezes a gente quer entender como Deus está controlando as coisas. E isso, para nós, não cabe a nós entender como Deus controla. Nós só temos que entender que Deus está no controle. Eu gostaria muito, e vou orar aqui, mas eu gostaria muito que você dissesse para alguém: Jesus ressuscitou e Ele continua no controle. Diga: Jesus ressuscitou e Ele continua no controle. Ele continua no controle. Jesus continua, a história está mais viva do que nunca. Jesus continua no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua casa, da tua vida, das tuas finanças, do teu ministério. E se você crê, pode ficar tranquilo. Assim como as ondas do mar, elas se levantam, elas se abaixam também, elas se acalmam. Jesus vai acalmar essa tempestade aí.
Amém, irmãos? Vamos orar a Deus? Levante as tuas mãos ao céu. Os irmãos que estiverem acompanhando a live, que eu tenho certeza que você que estiver acamado, ou quem sabe você estiver enfermo, que Jesus te alcance neste momento. Que Jesus te levanta desta cama. Pelo poder do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. Quem sabe se tiver pessoas dentro de um hospital, assistindo essa live, que Jesus te alcance agora. Não é pelo nosso nome, é pelo nome daquele que ressuscitou. Calai, bantou que seria andarábia. Tentaram apagar a história, mas a história está viva. Tentaram esconder a ressurreição, mas a ressurreição de Cristo, a história está viva. Senhor, alcance neste momento, Deus, a cada vida, Senhor, que crê na Tua palavra. Pai, a Tua palavra que salva, a Tua palavra que sara, Jesus. Alcança, Senhor, a cada vida nesta noite. Senhor, aonde estiver uma vida, Pai, assistindo, Senhor, que o Senhor vai ao encontro desta pessoa agora. Senhor, ressuscita, Pai, esta fé. Esta pessoa que quem sabe perdeu a esperança. Pai, esta pessoa que quem sabe perdeu, Senhor, o prazer na vida, Deus. Pai, o diabo veio se não matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida. O Senhor ressuscitou para dar vida e vida com abundância. Vá ao encontro desta pessoa agora, Pai. Senhor, é pela fé do Teu povo, pela nossa fé em Cristo Jesus. Senhor, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. A nossa oração nesta noite, Pai, é uma oração sincera, Pai. Que o Senhor possa alcançar a cada vida nesta noite. Aquele que estiver afastado dos Teus caminhos, que o Senhor possa, Pai, nesta noite, transformar este coração. Não deixa o diabo enganá-lo, brindear, não deixa o diabo esconder, Senhor, desta pessoa. Que a fé dele em Cristo é que vai o salvar. Fortalece essa pessoa na fé. Senhor, fortalece. Traz a cura espiritual e física para esta pessoa, Pai. E que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, irmão.